Olá, benditos! Eu gostaria de começar nossa reflexão de hoje relembrando com você que o profeta Isaías viveu pouco mais de 700 anos antes de Cristo e que ele viveu e profetizou na época do Império Assírio. Ele viu Samaria, a capital do Reino do Norte, Israel, ser tomada e totalmente dominada pela Assíria, e viu também as tentativas dos assírios de tomar Jerusalém, a capital do Reino do Sul, Judá, onde ele morava, mas sem sucesso porque o Senhor não permitiu. Isaías teve várias visões e profetizou sobre os acontecimentos futuros, como a ida do seu povo para o exílio da Babilônia e a sua volta, 70 anos depois. Profetizou também sobre a vinda de Jesus Cristo, o Messias, e o seu sofrimento e até sobre o seu reinado triunfante no final dos tempos. Tudo isso num período de cerca de 50 anos de ministério profético. No capítulo de hoje, Deus dá, através de Isaías, uma palavra de encorajamento ao remanescente fiel do povo de Israel sobre o futuro, para que eles se lembrassem quando estivessem no cativeiro, os exortando a confiar nele para a sua libertação ao final do seu longo período de exílio na Babilônia. Nos versículos 1 a 8, temos 3 advertências. Na primeira, o Senhor recomenda ao seu povo olhar para trás e lembrar-se de Abraão e Sara, que foram os precursores do povo judeu. Desse casal idoso surgiu uma nação numerosa. O remanescente que voltaria da Babilônia seria pequeno e fraco, mas Deus poderia transformá-los numa nação poderosa e sua terra devastada em um paraíso. Isaías queria que o povo de Deus não se desanimasse com o seu pequeno número. Se eles lembrassem do que Deus fez através de Sara e Abraão, eles teriam fé para crer na promessa de Deus para eles. Isso mostra como podemos nos beneficiar por meio da obra de Deus na vida de outros, no sentido de que quando ouvimos sobre o que Deus fez e está fazendo na vida deles, nossa fé é estimulada para crer na obra de Deus que Ele pode fazer em nossas próprias vidas. Na segunda advertência, Deus diz para que olhem adiante, para frente, pois sua justiça viria ao mundo e eles seriam vindicados ou tomados de volta pelo Senhor. Observe a ênfase nos pronomes possessivos: meu povo, minha nação, minha justiça, minha retidão, meu braço e minha salvação. Esta é a graça de Deus, fazer por seu povo o que eles não merecem e não podem fazer por si mesmos. A terceira advertência concentra-se em olhar para dentro de si mesmos, onde se encontra ou o medo ou a fé. Que motivos a nação de Judá teria para temer o homem quando Deus estava garantindo que estaria ao seu lado? A traça e o verme destruiriam o inimigo, mas a salvação de Deus resistiria. A traça e o verme não fazem seu trabalho de maneira visível, mas ainda assim o fazem com eficiência. As sementes da destruição já estavam lançadas no Império Babilônico e no tempo certo elas germinariam. Quanto a nós, sabendo que a justiça e a salvação do Senhor são permanentes e a oposição e a zombaria dos ímpios são temporárias, devemos permanecer firmes e fortes na nossa fé. Tem havido muita dúvida entre os estudiosos sobre quem falou essa esplêndida apóstrofe dos versículos 9 a 11, se foi o povo, o profeta Isaías, os anjos, o Messias ou o próprio Yahvé. O mais simples e coerente parece ser atribuir essa fala ao profeta Isaías. Ele clama ao Senhor em busca de salvação. Ele sabe das grandes obras que Deus fez no passado e pede que ele haja em seu favor outra vez. O curioso é que essa frase foi formulada mais como um chamado para despertar a fé do profeta do que de despertar Deus. O Salmo 121 nos lembra que o guarda de Israel não cochila e nem dorme. No entanto, ainda é maravilhoso para o cristão invocar o Senhor dessa forma, porque isso desperta não o Senhor, mas a nossa própria fé.
Entre as grandes obras de Deus lembradas está a derrota de Raabe e do monstro marinho ou dragão. A imagem dos versículos é obviamente mitológica. Os dois nomes passaram a ser usados como símbolos do Egito. E a maioria dos comentaristas pensa que a menção se refere à humilhação do Egito e à divisão do Mar Vermelho nos dias de Moisés. Enfim, com cada inimigo derrotado e cada obstáculo removido, o povo de Deus seria restaurado. Esta é outra promessa com um cumprimento próximo e final, futuro. Deus respondeu à oração com palavras de consolo. Com promessas tão gloriosas e um Deus tão poderoso, não havia razão para temer o homem, pois este nunca poderá desfazer o plano que Deus tem para os seus filhos. Comparados ao grande poder de Deus, eles são como capim. Só viveremos com medo se esquecermos do amor e do cuidado que Deus tem por nós. Nada chega até nós antes de passar primeiro pelo crivo do Senhor. A fúria do opressor está sob o controle de Deus. Até mesmo Satanás está sob o seu controle. E quando enfrentamos os dias maus, ele está conosco e promete o alívio e o livramento na hora certa. Nos versículos 17 a 23, o chamado para despertar é direcionado diretamente para Jerusalém, para o povo de Deus. Esse é um chamado para despertar não tanto do sono do pecado, embora isso também fosse necessário, mas sim para sair da condição desamparada e desconsolada em que teriam estado por longos 70 anos. Uma imagem comum de julgamento no Antigo Testamento é o cálice da ira de Deus. A ideia é que Deus dava um cálice cheio da sua ira para aqueles que seriam julgados e eles eram obrigados a bebê-lo. Aqui, Jerusalém é representada como uma mulher prostrada e insensível, embriagada com o cálice da ira do Senhor, que ela beberia até a última gota quando experimentasse o julgamento de Deus através dos babilônios. Seus filhos seriam incapazes de ajudá-la. Ela experimentaria desolação e destruição, fome e espada. Este seria o cálice da ira de Deus para o seu povo rebelde. Esta imagem poderosa estava na mente de Jesus quando ele orou no jardim do Getsêmani na noite anterior à sua crucificação, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Naquele momento, ele tinha em mente o cálice da ira de Deus, que ele estava prestes a beber até a última gota em nosso lugar na cruz. Mas o Senhor sabe quando dar o cálice e quando tirá-lo do seu povo. Chegaria a hora da redenção deles e da vergonha dos seus inimigos. O cálice seria tirado de Jerusalém e passado para os seus inimigos opressores. Por isso, devemos estar sempre atentos ao tempo e às promessas amorosas de Deus. Ele tem o tempo certo de agir. A fé deixa os tempos e as estações com Deus, a quem eles pertencem. E o capítulo termina mencionando uma prática cruel que está bem documentada no Antigo Oriente Próximo, caracterizada especialmente, mas não exclusivamente, na história dos assírios. O costume de colocar os inimigos conquistados deitados no chão, lado a lado, o mais próximo possível um do outro, com as costas para cima, as pernas estendidas e os braços colocados juntos debaixo da testa. Em seguida, os conquistadores pisavam ou até cavalgavam sobre suas costas. Isso era uma tremenda humilhação, mas Deus prometeu que aconteceria o mesmo com aqueles que humilhassem o seu povo. No próximo capítulo, Deus continua falando sobre a vitória que daria ao seu povo depois do tempo de exílio na Babilônia. Em seguida, é introduzida uma nova profecia, falando sobre o servo do Senhor, o Messias. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!